Florence Scovel Shinn, lá pelos anos de 1920, fez uma descoberta que deixou de queixo caído até os seus alunos mais experientes. Ela afirmou com todas as letras: o dinheiro é vivo. Não é só uma metáfora, não. É energeticamente vivo. Ele sente, ele responde, ele escolhe a dedo onde quer ficar e de quem quer distância. E a maneira como você lida com a grana é que vai dizer se ela vai te amar de volta ou te dar um bolo daqueles e sumir para sempre. Sei que parece história de pescador, mas antes de você mandar essa ideia pro beleléu, deixa eu te contar o que aconteceu com uma das alunas mais ricas de Florence. Uma mulher que tinha herdado uma bolada e viu tudo evaporar em menos de 5 anos. E não foi por causa de maus investimentos, nem por ter caído em golpe. Simplesmente a grana sumiu, como se tivesse criado pernas e decidido dar no pé. Quando ela procurou Florence, desesperada. A primeira pergunta que Florence fez pegou todo mundo de surpresa. Como você fala da grana quando ela não está por perto? A mulher ficou sem entender. Florence explicou. Quando você está com suas amigas, o que você diz sobre dinheiro? Quando você olha suas contas, o que você sente? Quando você vê alguém nadando na grana, o que você pensa? A ficha da mulher começou a cair. Ela vivia falando mal do dinheiro. Dizia que dinheiro era sujo. E os ricos eram todos desonestos. Que era feio ter muito enquanto outros passavam necessidade. Ela tinha herdado uma dinheirama. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, ela desprezava o dinheiro. E o dinheiro sentiu isso e foi embora. Florence ensinou a ela uma verdade que virou o jogo. O dinheiro é como um bom partido. Se você o trata com desdém, ele te abandona. Se você o ignora, ele se afasta. Se você fala mal dele pelas costas, ele encontra alguém que o valorize mais. Mas se você o trata com amor, com respeito, com gratidão genuína, ele fica e ainda traz a galera toda. Hoje, você vai aprender a técnica mais poderosa de Florence para dar um up na sua relação com o dinheiro. E não é papo de visualizaçãozinha qualquer, nem de ficar repetindo afirmações como um papagaio. A gente está falando de uma mudança radical na forma como você se conecta com a energia da abundância. Se você está pronto para tratar a grana como ela merece ser tratada, continua assistindo. Se não tá, talvez seja melhor parar por aqui. Porque depois que você aprender isso, você nunca mais vai enxergar o dinheiro da mesma forma. A primeira coisa que Florence ensinava é que o dinheiro tem memória emocional. Ele lembra direitinho como você o tratou no passado e guarda mágoa ou gratidão, dependendo do tratamento que recebeu. Pensa em todas as vezes que você botou a boca no mundo contra o dinheiro. Todas as vezes que você disse que ele era a raiz de todo o mal. Todas as vezes que você sentiu raiva quando a conta chegou. Todas as vezes que você olhou para o seu extrato bancário com desprezo. O dinheiro estava escutando e estava sentindo. Florence contava a história de um cara que tinha uma relação de amor e ódio com o dinheiro. Quando tinha, gastava tudo de forma compulsiva. Como se quisesse se livrar dele o mais rápido possível. Quando não tinha, botava a culpa no dinheiro por todos os seus problemas. Ele nunca conseguia ter estabilidade financeira. O dinheiro ia e vinha num ciclo que não tinha fim. Quando Florence investigou a fundo a história dele, descobriu que o pai dele tinha falido e tirado a própria vida por causa de dívidas. Desde pequeno, esse cara associava dinheiro com dor, com perda, com morte. Lá no fundo da alma dele, ter muito dinheiro significava perigo. Então, o subconsciente dele sabotava qualquer tentativa de juntar uma grana. O dinheiro sentia essa rejeição profunda e não ficava. Florence ensinou a ele um processo de cura
que levou meses. Primeiro, ele precisava perdoar o dinheiro. Pode parecer esquisito, mas era essencial. Ele precisava dizer em voz alta: eu perdoo o dinheiro por toda a dor que ele causou na minha família. Eu me livro de toda associação entre dinheiro e sofrimento. Eu permito que o dinheiro seja uma força positiva na minha vida. Segundo, ele precisava pedir perdão ao dinheiro por todos os anos de rejeição, por todas as palavras duras, por todo o desprezo disfarçado de humildade. Ele precisava dizer: dinheiro, me perdoe por te tratar mal. Me perdoe por falar mal de você. Me perdoe por te culpar pelos problemas do mundo. Você é neutro. Você é energia. Eu é que escolhi como usar você. Terceiro, ele precisava começar um novo relacionamento. Do zero. Sem as neuras do passado. Como se estivesse conhecendo o dinheiro pela primeira vez. Pode soar infantil. Pode soar bobo. Mas Florence garantia que funcionava. E funcionou. 2 anos depois, esse cara tinha mais estabilidade financeira do que em toda a sua vida. Não porque ganhou mais, mas porque finalmente conseguia manter o que ganhava. O dinheiro parou de fugir porque ele parou de rejeitá-lo. Florence desenvolveu essa percepção através de anos de observação. Ela notou que seus alunos mais ricos não eram necessariamente os mais inteligentes ou os que ralavam mais. Eram os que tinham a melhor relação emocional com o dinheiro. Eles falavam de dinheiro com carinho, pensavam nele com gratidão, sentiam-se à vontade na presença dele. Já seus alunos mais pobres, mesmo quando recebiam boladas inesperadas, perdiam tudo rapidinho. Uma herança, um prêmio na loteria, um negócio que deu certo por acaso. O dinheiro vinha e ia embora, como água escorrendo pelos dedos, porque a relação emocional não estava preparada para receber e manter aquela fartura. Florence identificou 3 níveis de relacionamento com o dinheiro que determinam sua prosperidade. O primeiro nível ela chamava de hostilidade. A pessoa nesse nível vê o dinheiro como inimigo, acredita que o dinheiro corrompe, que os ricos são maus, que desejar abundância é pecado ou futilidade. Essa pessoa repele o dinheiro, ativamente. Mesmo que não perceba, suas crenças criam uma barreira energética que impede a prosperidade de entrar. O segundo nível ela chamava de neutralidade fria. A pessoa nesse nível não odeia o dinheiro, mas também não o ama. Trata o dinheiro como ferramenta, algo utilitário, sem emoção. Sem conexão, essa pessoa consegue ter dinheiro suficiente para sobreviver, mas raramente prospera de verdade. O dinheiro fica por perto dela, mas não se aproxima muito. Não rola atração. O terceiro nível, ela chamava de amor consciente. A pessoa nesse nível entende que dinheiro é energia. Trata-o com respeito e carinho. Fala bem dele. Pensa nele com gratidão. Sente-se merecedora de abundância. Essa pessoa atrai dinheiro naturalmente, como um imã. O dinheiro quer estar perto dela porque se sente valorizado. A maioria das pessoas está no primeiro ou segundo nível. E é por isso que a maioria pena na vida financeira. Não por falta de oportunidades, não por falta de inteligência, mas por uma relação emocional problemática com o dinheiro. A boa notícia é que você pode mudar de nível. Não acontece do dia para a noite, mas com prática constante. Qualquer pessoa pode sair do nível de hostilidade e chegar ao nível de amor consciente. E quando isso acontece, a vida financeira se transforma completamente. Agora, vamos ao segundo princípio que Florence ensinava. A grana responde à atenção amorosa. Já percebeu que quando você ignora algo, esse algo tende a sumir da sua vida? E quando você dá atenção amorosa a algo, esse algo tende a crescer.
Isso vale para relacionamentos, para plantas, para projetos. E vale para a bufunfa. Florence tinha um ritual que ela fazia todos os dias. Ela pegava qualquer dinheiro que tivesse na bolsa, mesmo que fossem apenas algumas moedas, e agradecia, verbalmente, em voz alta. Ela dizia: "Obrigada por estar comigo. Obrigada por me servir. Eu te aprecio e te honro." Suas discípulas achavam isso excêntrico no início, mas as que praticavam notavam uma mudança. A grana começava a te aparecer de formas inesperadas. Não grandes boladas de uma vez, mas um fluxo constante de pequenas abundâncias. Um desconto aqui, uma oportunidade ali, um presente inesperado, como se o din-din estivesse respondendo à atenção recebida. Florence explicava assim: imagine que você tem um amigo que você só procura quando precisa de algo. Você nunca liga só para saber como ele está. Você nunca agradece pelo que ele já fez. Você só aparece com a mão estendida. Quanto tempo esse amigo vai continuar te ajudando? Em algum momento ele vai se cansar e se afastar. A grana funciona igual se você só pensa nela quando precisa pagar contas. Se você só fala dela quando está faltando. Se você só dá atenção quando está desesperado. Ela vai se afastar. Mas se você cultiva um relacionamento constante, se você agradece mesmo quando tem pouco, se você dá atenção amorosa, independentemente das circunstâncias, ela fica e multiplica. Uma discípula de Florence era uma artista que vivia lutando financeiramente. Ela tinha talento, mas nunca conseguia monetizar seu trabalho. Quando Florence a conheceu, percebeu imediatamente o problema. A artista desprezava dinheiro. Achava que arte verdadeira não deveria ser contaminada por interesses financeiros, que cobrar pelo seu trabalho era prostituir seu dom. Florence foi direta. Você está rejeitando a grana e depois reclama que ela não vem. É como rejeitar um pretendente e depois chorar porque está sozinha. Você não pode ter as duas coisas. Ou você abre espaço para o dinheiro na sua vida, ou ele vai encontrar alguém que o acolha. A artista resistiu no início, mas a situação financeira estava tão desesperadora que ela decidiu tentar. Florence ensinou a ela um exercício simples. Todo dia, antes de começar a trabalhar, ela deveria dizer: eu convido o dinheiro para participar da minha arte. Eu permito que meu talento gere abundância. Eu abro meu coração para receber pagamento justo pelo valor que ofereço. Em 3 meses, ela vendeu mais obras do que nos 3 anos anteriores combinados. Não porque seu trabalho melhorou, mas porque ela parou de bloquear o fluxo de dinheiro que seu trabalho naturalmente atrairia. Mas espera, porque o terceiro princípio é ainda mais profundo e vai explicar por que algumas pessoas atraem dinheiro sem esforço, enquanto outras lutam a vida inteira. Florence chamava isso de frequência de merecimento. Cada pessoa vibra numa frequência específica em relação ao dinheiro. Essa frequência é determinada por crenças profundas sobre o quanto você merece ter. E o universo responde a essa frequência, não aos seus desejos conscientes. Se você conscientemente quer R$1 milhão, mas inconscientemente acredita que não merece ter mais do que o suficiente para sobreviver. Adivinhe quanto você vai ter? O suficiente para sobreviver. O subconsciente sempre vence. Ele é mais forte do que a vontade consciente. Florence atendeu um empresário que tinha um padrão curioso. Todo ano ele ganhava aproximadamente a mesma quantia, independentemente de quanto trabalhasse, independentemente das oportunidades que surgissem. Sempre gravitava para o mesmo patamar financeiro, como se houvesse um termostato invisível controlando sua renda. E havia... Florence explicou que o subconsciente dele
tinha uma imagem fixa de quanto ele merecia ganhar. Provavelmente formada na infância, baseada no quanto sua família tinha. Qualquer dinheiro acima desse limite era inconscientemente sabotado. Qualquer queda abaixo desse limite geraria esforço extra para voltar ao ponto de equilíbrio. Para mudar o termostato, era preciso mudar a imagem interna de merecimento. E isso não se faz com afirmações superficiais. Se faz com um processo que Florence chamava de elevação de frequência. O processo começa com uma pergunta honesta. Quanto você realmente acredita que merece ter? Não quanto você quer. Não quanto você acha que seria bom. Quanto você, genuinamente, no fundo da alma, acredita que merece? A maioria das pessoas descobre um número muito menor do que imaginava. E esse número é o teto invisível que limita sua prosperidade. Florence criou um exercício chamado Técnica do Espelho para revelar esse número. Você para na frente de um espelho, olha nos seus próprios olhos e diz em voz alta: eu mereço R$1 milhão. Observe sua reação. Se você sentir desconforto, se seu corpo se contrair, se uma voz interna disser: isso é ridículo, ou você não merece tanto, você acabou de descobrir sua barreira. Então você reduz o número. Eu mereço R$500 mil. Ainda desconfortável? Eu mereço R$100 mil. Talvez um pouco melhor. Continue reduzindo até encontrar um número que você consiga dizer, olhando nos seus olhos. Sem nenhum desconforto. Esse é seu termostato atual. Agora vem o trabalho. Todo dia, na frente do espelho. Você vai aumentar esse número um pouco. Se seu termostato está em 50 mil, comece dizendo 60 mil. Repita até sentir conforto. Depois 70 mil. Depois 100 mil. Gradualmente. Você vai expandindo sua capacidade de merecimento. Florence advertia que esse processo leva tempo. Semanas. Às vezes meses. Porque você está reprogramando crenças profundas. Crenças que foram instaladas na infância. Crenças que estão entranhadas no seu subconsciente. Não se pode mudar isso com uma afirmação repetida por 3 dias. Mas quando a mudança acontece, ela é permanente. Seu novo termostato se torna seu novo normal. E a realidade externa se ajusta para corresponder à sua nova frequência interna. Florence ensinou que para elevar esse número, você precisa primeiro aceitar que merece mais. Não porque trabalha duro. Não porque é uma boa pessoa. Simplesmente porque existe. A abundância é seu direito de nascença. Você não precisa fazer nada para merecê-la. Você já merece pelo simples fato de estar vivo. Essa é uma mudança de paradigma enorme. A sociedade ensina que você precisa trabalhar para merecer, que você precisa provar seu valor, que abundância é recompensa por esforço. Florence dizia o oposto. Abundância é seu estado natural. Escassez é que é a anomalia. Você não precisa conquistar o que já é seu. Agora vamos ao 4º princípio. E isso vai mudar completamente como você lida com a grana no dia a dia. Florence ensinou que existem rituais de amor que você pode praticar com o din-din. Assim como existem rituais de amor em relacionamentos amorosos, pequenos gestos que mostram carinho, que demonstram atenção, que fortalecem o vínculo. O primeiro ritual ela chamava de boas-vindas. Toda vez que a bufunfa chegar até você, não importa quanto, dê uma pausa, reconheça, agradeça, diga em voz alta ou mentalmente: bem-vinda, eu te recebo com amor. Obrigada por escolher vir até mim. Você é bem tratada aqui. Parece simples demais para funcionar. Mas Florence explicava que esses pequenos momentos de reconhecimento criam uma frequência de abundância. A grana sente que é bem recebida e conta para outras grana.
É como quando você é bem tratado num restaurante, você volta e indica para os amigos. O segundo ritual ela chamava de despedida amorosa. Quando você precisa gastar din-din, não faça isso com ressentimento. Não pague as contas com raiva. Não compre coisas sentindo que está perdendo algo. Mude a perspectiva. Quando você paga uma conta, você está trocando grana por algo de valor. Eletricidade, água, moradia, comida. É uma troca justa. Florence ensinava a dizer antes de qualquer pagamento: eu libero este dinheiro com amor. Ele vai circular e trazer mais abundância de volta para mim. Eu confio no fluxo da prosperidade. Essa simples mudança de atitude transforma a experiência de gastar. Em vez de perda, vira circulação. Em vez de escassez, vira fluxo. E a grana. Sentindo que é liberada com amor e não com ressentimento. Volta multiplicada. O terceiro ritual, Florence chamava de conversa diária. Todo dia, por apenas alguns minutos. Ela sugeria ter uma conversa com o dinheiro, como se fosse um amigo, como se fosse um parceiro. Pergunte como ele está. Diga como você está se sentindo em relação a ele. Expresse gratidão pelo que ele já proporcionou. Compartilhe seus sonhos e desejos. Pode parecer bizarro conversar com dinheiro. Mas Florence garantia que essa prática cria uma conexão energética poderosa. Você para de ver dinheiro como algo externo e distante. Começa a ver como parte da sua vida, como um aliado, como um companheiro de jornada. Uma discípula de Florence praticou esses rituais religiosamente por 6 meses. No início, ela se sentia ridícula, falando sozinha, agradecendo moedas, conversando com notas. Mas persistiu, e algo começou a mudar. Primeiro, ela notou que sua ansiedade em relação à grana diminuiu. Antes ela ficava acordada à noite preocupada com contas. Agora sentia uma paz estranha, como se soubesse que tudo ia se resolver. Segundo, oportunidades começaram a aparecer. Não grandes dinheiramas, mas pequenas portas se abrindo. Um bico extra aqui. Um desconto inesperado ali. Um presente que chegou na hora certa. Como se o universo estivesse conspirando a favor dela. Terceiro, e mais importante, a relação dela com a grana se transformou. Antes era uma relação de medo e carência. Agora era uma relação de amor e abundância. E essa mudança interna se refletiu na realidade externa. Florence documentou 7 sinais de que o dinheiro está respondendo positivamente aos seus rituais. Preste atenção, porque esses sinais mostram que você está no caminho certo. O primeiro sinal é encontrar grana inesperadamente. Uma moeda no chão. Uma nota esquecida no bolso de uma roupa. Troco a mais. Esses pequenos achados são o dinheiro dizendo: estou notando sua mudança. O segundo sinal é receber presentes. Quando pessoas começam a te dar coisas sem motivo aparente. Um almoço que alguém insiste em pagar. Um desconto que o vendedor oferece espontaneamente. Um presente que chega sem ser aniversário. O universo usa outras pessoas para canalizar abundância até você. O terceiro sinal são oportunidades que aparecem do nada. Um trabalho extra. Uma proposta inesperada. Uma ideia que surge de repente e que pode gerar renda. Essas oportunidades sempre existiram, mas agora você está na frequência certa para percebê-las e aproveitá-las. O quarto sinal é a diminuição de gastos inesperados. Antes parecia que sempre surgia uma conta extra, um conserto, uma emergência. Agora esses imprevistos diminuem, porque você não está mais na frequência de perda. O quinto sinal
é sentir paz quando pensa em dinheiro. Antes o assunto causava ansiedade, medo, preocupação. Agora você consegue pensar em dinheiro com tranquilidade, com confiança, sabendo que vai dar certo. O sexto sinal é outras pessoas comentarem sobre sua prosperidade. Mesmo que externamente nada tenha mudado ainda. As pessoas percebem uma energia diferente em você. Comentam que você parece mais confiante, mais abundante, mais magnético. O sétimo sinal é a criatividade financeira. Você começa a ter ideias de como gerar mais valor, como resolver problemas, como servir mais pessoas. Essas ideias são inspirações que o dinheiro envia para você. Formas de ele chegar até você em maior quantidade. Se você começar a notar esses sinais, celebre. Não com extravagância, com gratidão silenciosa. Cada sinal é confirmação de que seu relacionamento com a grana está melhorando. Agora vou te ensinar a técnica mais avançada que Florence desenvolveu. Ela chamava de Carta de Amor ao Dinheiro. É uma prática que ela recomendava fazer uma vez por mês. No dia de lua nova, preferencialmente. Você vai pegar papel e caneta, não computador. Papel e caneta. Porque a escrita manual conecta mais profundamente com o subconsciente. E vai escrever uma carta de amor para o dinheiro. Exatamente como escreveria para um amante. Comece com uma saudação carinhosa. Querido dinheiro, ou meu amado dinheiro. A que soar mais natural para você. Depois, expresse gratidão por tudo que ele já fez por você. Seja específico. Obrigada por pagar meu aluguel no mês passado. Obrigada por permitir que eu comprasse comida para minha família. Obrigada por aquela viagem que fiz há 2 anos. Quanto mais específico, mais poderoso. Em seguida, peça perdão por qualquer maltratamento. Se você falou mal dele, se você o ignorou, se você o desperdiçou. Se você sentiu raiva ou ressentimento, reconheça e peça perdão genuinamente. Depois, declare seu amor e compromisso. Diga que você quer um relacionamento melhor, que você está disposta a mudar, que você vai tratá-lo com mais respeito daqui para frente. Por fim, convide-o para a sua vida. Não como um servo, como um parceiro. Diga que você está aberta para receber mais dele, que você vai usá-lo com sabedoria, que juntos vocês podem fazer coisas maravilhosas. Assine a carta, dobre-a e guarde em um lugar especial. Florence sugeriu uma caixa bonita ou um envelope decorado, algo que demonstre cuidado e intenção. Essa carta cria um marco, um ponto de virada no seu relacionamento com a grana. É como uma declaração formal de nova aliança. O subconsciente registra e começa a trabalhar a seu favor. Antes de finalizarmos, preciso te alertar sobre 3 erros fatais que podem colocar tudo a perder. O primeiro erro é fazer os rituais de forma automática, sem emoção, sem presença. Repetir palavras vazias. Não funciona. A grana sente quando você está só cumprindo tabela e quando você está genuinamente presente e amoroso. Se você não consegue sentir gratidão de verdade, é melhor nem fazer o ritual até conseguir. O segundo erro é ser inconsistente. Fazer os rituais por uma semana e depois esquecer. Voltar só quando o bicho está pegando. Abandonar de novo quando as coisas melhoram. Relacionamentos precisam de constância. Você não pode tratar bem a bufunfa só quando precisa dela. Tem que ser todo dia, independente das circunstâncias. O terceiro erro é se sabotar com palavras negativas. Você faz o ritual de manhã agradecendo a grana e de tarde reclama das contas. Fala que está liso.
diz que nunca tem din-din suficiente. Isso anula todo o trabalho positivo. As palavras têm poder. Florence Scovel Shinn repetia isso sempre. Cada palavra negativa sobre dinheiro é um passo atrás no relacionamento. Você acabou de receber conhecimento que Florence Scovel Shinn ensinou aos seus discípulos mais dedicados. A maioria das pessoas nunca vai ouvir isso. Não porque seja segredo, mas porque a maioria não está pronta para tratar dinheiro como um ser que merece respeito e amor. Se esse conhecimento tocou fundo aí dentro, considere apoiar este trabalho com o Valeu Demais. Cada contribuição permite que mais vídeos como esse sejam criados. Florence ensinou que a energia precisa circular para multiplicar. Quando você dá, você ativa a lei da circulação. O que você envia volta multiplicado. Não como pagamento, mas como lei natural do universo. O coração que dá e o coração que recebe são o mesmo coração. Agora vou te dar um decreto poderoso para selar tudo o que você aprendeu hoje. Repita isso todas as manhãs ao acordar e todas as noites antes de dormir. Por 21 dias consecutivos. Eu amo o dinheiro e o dinheiro me ama. Nós somos parceiros em abundância. Eu o trato com respeito e ele me trata com generosidade. Eu o recebo com gratidão e ele volta multiplicado. Eu o libero com amor e ele circula trazendo mais prosperidade. Dinheiro é meu amigo. Dinheiro é meu aliado. Dinheiro é bem-vindo na minha vida. Eu mereço abundância pelo simples fato de existir. Está feito. Está consumado. Repita esse decreto sentindo as palavras. Não apenas falando mecanicamente. Sinta o amor pela grana. Sinta a gratidão. Sinta o merecimento. Lembra do segundo princípio? O universo responde à emoção, não às palavras. A emoção é que ativa o poder do decreto. Nos próximos 21 dias, preste atenção na sua relação com o dinheiro. Observe como você fala dele, como você pensa nele, como você se sente quando ele chega ou vai embora. Cada observação é uma oportunidade de transformação. E preste atenção nos sinais. O dinheiro vai começar a responder. Pode ser sutil no início. Uma moeda que você encontra na rua. Um desconto inesperado. Um presente de alguém que você não esperava. Esses são sinais de que o relacionamento está melhorando. De que o dinheiro está notando sua mudança de atitude. Florence viveu uma vida de abundância. Não porque tinha um trabalho bem pago, mas porque ela entendia as leis que governam a prosperidade. E a lei mais fundamental de todas é a lei do amor. O que você ama, cresce. O que você rejeita, desaparece. O que você trata bem, fica. O que você trata mal, vai embora. Isso vale para relacionamentos, para a saúde, para a carreira. E vale especialmente para o dinheiro. A partir de hoje, você tem uma escolha. Pode continuar tratando o dinheiro como inimigo, como um mal necessário, como fonte de estresse, ou pode começar um novo relacionamento, baseado em amor, em respeito, em gratidão genuína. A escolha é sua. Mas lembra, o dinheiro está ouvindo. Ele sempre esteve. E ele vai responder de acordo com o que você escolher. Comenta aqui embaixo como é sua relação atual com o dinheiro. Você fala bem ou mal dele. Você agradece ou reclama. Seja honesto, porque a honestidade é o primeiro passo para a transformação. E quem sabe sua história ajude outra pessoa a perceber seus próprios padrões. Se você conhece alguém que tem uma relação complicada com a grana, alguém que trabalha muito, mas nunca consegue prosperar, compartilha esse vídeo. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje.
Florence dizia que quando você espalha sabedoria, você multiplica suas próprias bênçãos. Até o próximo vídeo. E lembra, o dinheiro é um amante. Trate-o bem e ele nunca vai te abandonar. Essa é a promessa de Florence. E essa promessa se cumpre para todos que têm a coragem de praticar.